Senhor presidente, deputados e deputadas, o Brasil acompanhou hoje a votação do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal acaba de decretar que Lula é inocente e que Moro é suspeito. Sim, Lula não foi julgado no processo da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. Lula foi um perseguido político de forma ilegal. E nós temos hoje o final. Acaba hoje uma das maiores farsas da história judicial mundial e a maior farsa do judiciário brasileiro, e Lula emerge digno, enorme, inocente, porta-voz da nossa esperança. E o Moro conhece o que mereceu em sua ganância e vaidade, a vergonha, a pequenez e o esquecimento. Lula é inocente. Essa é a decisão do Supremo hoje, ao considerar o Moro, a suspeição do Moro. A crise sanitária que nós estamos vivendo hoje, a crise econômica e afronta a democracia, tem muito a ver com a Lava Jato e com a ação do Moro. E eu tinha preparado para hoje exatamente uma fala que mostra as implicações econômicas intersetoriais da Operação Lava Jato, que é um estudo que a CUT solicitou ao Diese e que mostra o prejuízo da economia brasileira e dos empregos. Mas antes de falar disso, eu preciso dar essa notícia para o Brasil, que Lula é inocente, não tem só anulado as condenações que foram injustamente, de forma perseguitória, parcial, feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas também agora, além de estar livre, Lula está elegível e Lula é inocente. Eu vou falar do maior escândalo judicial do mundo, da operação que era para ser contra a corrupção, mas que se transformou numa operação política. Eu vou falar sim da Lava Jato. E serei direto. Para condenar corruptos, não era necessário destruir a Petrobras, mas foi isso que a Lava Jato começou e que o governo Bolsonaro está terminando de fazer. Destruir a Petrobras. Corrupção empresarial existe, sempre existiu, e as empresas privadas e estatais, infelizmente, existiu também na Petrobras. Mas essa não é uma exclusividade brasileira, nem nesse período. Samsung, Volkswagen, agora e tantas outras em outras épocas e outros países estão aí para comprovar o que eu estou dizendo. Bem, mas quando se descobrem desvios, o que se faz? Se pune o corrupto e o corruptor com rigor da lei. Mas notem, em países a justiça não pune os responsáveis sem quebrar as empresas, porque são as pessoas e não as empresas que cometem os crimes. No Brasil também é assim, ou era, porque não foi assim com a Petrobras e a Lava Jato. Intoxicados com a chance de destruir o PT e o Lula, os agentes da Lava Jato cumpriram o roteiro de destruição da Petrobras e das empresas a ela relacionadas. Acabaram causando um resultado desastroso para a economia nacional, que agora começa a ser medido por um profundo estudo do Diese encomendado pela CUT. Segundo esse estudo, está aqui, a Lava Jato foi responsável pela destruição de 4.400.000 empregos do Brasil. A forma espetaculosa das denúncias e o modo leviano com que se apresentavam as suspeitas, nem sempre comprovadas, levou à desmoralização e à destruição da imagem das empresas, inclusive paralisando suas atividades. Foi uma exposição sem precedentes para as marcas e para a credibilidade dessas empresas, a tal ponto que o Brasil perdeu, conforme esse estudo, 173 bilhões em investimentos só naquele período. Esse montante, deputados e deputadas, é 40 vezes maior do que os valores da Lava Jato que anunciou ter recuperado. Eu falei 40 vezes maior. Então, senhoras e senhores, a grande mentira da Lava Jato foi ter feito parecer que estava limpando o Brasil, quando na verdade só estava criando um ambiente de interesses para que aqueles que sempre estavam no poder pudessem voltar ao poder, tirando do governo a presidenta Dilma, impedindo o Lula de poder ser candidato. Porque com o Lula e a Dilma, a Petrobras estava no centro de um projeto de desenvolvimento nacional.
Um projeto que desenvolvia tecnologia, que fomentava novas empresas e que dava resultados. Nos governos do PT, a produção do petróleo cresceu 73%, enquanto a média mundial não passou de 12%. Com mais produção, expandia-se refino, reforçava-se a infraestrutura de gás e energia, crescia o universo dos biocombustíveis e consolidava-se a rede de fornecedores nacionais. E o Brasil retornava à indústria naval, fabricava navios, barcos, plataformas, sondas e muito mais. Setores como a metalurgia, logística, engenharia, eletroeletrônica batiam recordes e isso gerava milhares de empregos. A política era: tudo o que a Petrobras puder construir no Brasil será construído no Brasil. Ora, isso contrariava diretamente os interesses do grande capital e de quem a ele sempre serviu. E o PT sempre foi obstáculo para esses entreguistas. Então, não havia outro jeito. Era necessário golpear o PT, tentar destruí-lo. E foi aí que os interesses da Lava Jato, da direita do capital internacional se combinaram. Eles tentaram de todas as formas destruir o PT e o seu projeto, que necessariamente passava por uma Petrobras forte. Mas agora, esta sanha falso-moralista está cobrando a sua conta. E o estudo do Diese nos revela o tamanho desse estrago. A Lava Jato subtraiu 3,6% do PIB nacional e fez com que o Estado brasileiro deixasse de arrecadar 47,4 bilhões em impostos. A Lava Jato reduziu a massa salarial do país em 85,8 bilhões de reais. Feita do jeito que foi, a Lava Jato destruiu o capital produtivo nacional nas áreas de óleo e gás, a engenharia naval, a engenharia pesada e a construção civil. E, principalmente, a Lava Jato foi fundamental na construção e difusão do discurso de que a Petrobras era uma empresa corrupta por ser estatal, integrada e monopolista. Notem, um discurso que servia perfeitamente aos interesses internacionais e que se contrapunha ao modo como o PT comandava a empresa. Mas a Lava Jato também ajudou a viabilizar gestões neoliberais e privatizações, exatamente como está acontecendo agora, quando se vê a maior empresa do país esquartejada pelo governo Bolsonaro. E não se trata apenas da Petrobras, isso está acontecendo também com a Eletrobras, está acontecendo com os Correios, as privatizações em todos os cursos, a empresa brasileira de comunicação, todas as áreas sendo tirado do potencial brasileiro a sua soberania. No caso específico que nós estamos agora debatendo, a necessidade de vacinas, a necessidade de recursos para atender as pessoas que estão morrendo neste momento no Brasil. No Brasil passa a ser o epicentro da crise da Covid em nível mundial. Nós poderíamos, pela Petrobras, no caso específico da Fafem no Paraná, que foi privatizado, estar fazendo, inclusive, tendo produção com adaptação industrial, oxigênio que as pessoas precisam para respirar. Nós poderíamos ter conteúdo nacional para desenvolver empregos aqui no Brasil, mas nada disso está se fazendo nesse governo. Por isso, nós estamos fazendo essa denúncia, comemorando, sim, esse resultado do Supremo Tribunal Federal de considerar o Lula inocente, onde as anulações das condenações já tinham acontecido e, ao mesmo tempo, o Moro suspeito. E nós vamos reforçar as mobilizações sociais, porque amanhã é dia de mobilizações das entidades sindicais, das centrais sindicais, da CUT, que apresentou esse estudo mostrando a parte nefasta que foi a Lava Jato para a economia e para o emprego no Brasil. Mas mais do que isso, nós vamos estar aqui, e foi exatamente essa cobrança que o Partido dos Trabalhadores fez, que essa casa não vote absolutamente nada. Nós não podemos ficar achando que é normal a situação de 300 mil pessoas mortas no Brasil, de termos 3 mil vidas ceifadas cada dia. Não é normal. Nós precisamos ter ações rápidas, urgentes, porque o Bolsonaro está fazendo não é só não ajudar para que as pessoas mantenham suas vidas, mas é impedir com uma política totalmente genocida, e por isso nós falamos aqui sim, que o presidente é genocida, porque ele está fazendo com que se colabore e coloque o Brasil no maior desastre, na maior crise sanitária, na maior crise econômica e no maior combate à democracia neste momento do nosso Brasil. Então nós vamos estar sim a exigir que esta casa,
junto com os governadores. Eu quero fazer uma referência especial ao governador Wellington Dias e aos demais governadores do PT do Nordeste, que criaram consórcios, numa ausência do governo federal, puxaram à frente para buscar vacina, para ter equipamentos. Um minuto para concluir. Isso, só para encerrar, presidente. Nós estaremos aqui cobrando ações desta casa, já que nós temos uma ausência, uma política ao contrário do presidente genocida, para que a gente tenha, sim, vacinas, para que a gente tenha recursos no orçamento, que hoje também está cortando na área da educação, da ciência, tecnologia, da saúde, e que a gente possa ter, sim, um outro programa de renda emergencial. Não esse valor pífio que foi enviado aqui, fazendo ainda um ajuste fiscal. Não, a bancada do PT já apresentou o projeto. São R$600 para as pessoas até o fim da pandemia. Não são esses valores pífios mandados agora com esse ajuste fiscal. E mais do que isso, lutaremos contra esse aumento de preços exagerados do medicamento, da comida e do combustível. Então, viva Lula! Viva a decisão, Lula inocente, Moro suspeito, volta a esperança do Brasil, estaremos com os movimentos sociais e a saúde do povo, é a vida do povo que precisa ser prezada. Obrigado, deputado.